Eu queria cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. O nosso Jesus está aqui conosco, nos abençoando. Antes que nós viéssemos para cá, Ele já estava nos aguardando, amém? Podeis assentar, irmãos. Eu queria cumprimentar também nossos irmãos que estão na live, também nos acompanhando, sempre conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo também nessa manhã, porque antes de trazer para a igreja, o Senhor já falou comigo. E é muito interessante, porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, a gente cada dia aprende mais coisas. É incrível como a gente aprende, como o Senhor nos ensina e nos abençoa cada vez que a gente vai estudar a palavra. E nessa manhã, o Senhor falou ao meu coração para falar um pouquinho sobre o louvor. E nós vimos que desde o início do culto, nós estamos louvando e trazendo algumas coisas. Se nós fôssemos embora agora, fizéssemos oração, o Senhor já teria falado. Mas eu quero trazer algumas curiosidades para os irmãos, que é muito interessante, porque nós nos convertemos e às vezes nós temos o hábito de fazer aquilo que as pessoas vêm fazendo, mas nem sabemos se aquilo está na Bíblia ou não está na Bíblia. E como os irmãos sabem, aqui nós prezamos para trazer para a igreja sempre a palavra. A Bíblia é o nosso fundamento. Então eu acho que é importante você saber que aquilo que você faz, se está ou não de acordo com a palavra. Amém? E então eu queria trazer nessa manhã o que é essencial para uma vida de comunhão com Deus. Na nossa vida nós fazemos muitas coisas. Tem coisas que nós fazemos que são supérfluas. Às vezes pode até ser importante, como por exemplo fazer uma viagem. Ele pode ser supérfluo, mas que ele recarrega a bateria, recarrega, né? Então, é importante. As férias, às vezes, você fala assim, mas as férias, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou fazer... Mas as férias, quando você tira o foco daquilo que você faz diariamente, ele faz uma diferença. Mas tem coisa que você não pode deixar de fazer, porque ele é essencial. Por quê? Porque ele faz parte da nossa vida, da estrutura da nossa vida. Ele é o alicerce que nos mantém e nos sustenta, independente do que você está passando. Mas, por falar em essencial, eu queria antes trazer a situação de duas conjunções que nós temos sempre na nossa vida. O ou e o e. Tá? O ou é uma conjunção alternativa e o e é uma conjunção aditiva. No ou, a gente acaba excluindo, e no e, a gente acaba somando. E a nossa vida, ela é sempre feita dessas duas conjunções, para você tomar as suas decisões. Então, por exemplo, quando eu digo, ou eu oro, ou eu leio a palavra, ou eu louvo, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo alguma coisa, não é verdade? Se eu oro ou eu leio a palavra, se eu oro eu não leio a palavra, não é isso? Então, ele é diferente. Se eu falo assim, eu vou à igreja ou na quarta, na oração, ou na quinta, na campanha, ou no domingo, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo. Às vezes alguns até pensam assim, mas ir na casa do Senhor, uma vez por semana está bom. Então se eu vou na quinta, eu não preciso ir no domingo. Se eu vou no domingo, eu não preciso ir na quarta. E assim por diante. Então esse ou, ele é meio que um excludente. Então ele é importante a gente estar atento, se nós estamos trazendo muito ou na nossa vida. Mas o e, ele é diferente. O e, ele traz aquilo que é essencial. Ele traz o quê? Aquilo que agrega. Então, se eu falar assim, eu vou na igreja na quinta e no domingo, eu vou na quarta, na quinta e no domingo, eu vou ler a palavra, aí depois eu vou louvar ao Senhor, e depois eu vou orar ao Senhor. Então, o e, ele agrega. Então, quando eu falo, eu vou me dedicar ao Senhor,
eu estou querendo dizer para o Senhor o seguinte: Senhor, eu quero muito estar na sua presença, constantemente, porque, embora nessas 24 horas, eu dedique alguns minutos, eu duvido, difícil aquele que consegue dedicar, por exemplo, mais de 1 hora num dia da semana, mas tem muita gente que dedica até muito mais, porque Ele cuida de mim e de você 24 horas por dia. Ele dedica todo o tempo para nos cuidar. E dentro dessa questão, nós temos que saber o que é essencial. O que é essencial para a nossa vida? O que é essencial para a nossa vida? Quer fazer um exemplo? Para nós vivermos, nós precisamos respirar. E a respiração, ela importa no quê? No inspirar e no expirar. Não é isso? Você inspira, expira. Isso é necessário para você viver. Ele é essencial, não é? Se você colocar o ou, como é que fica? Escolhe um dos dois. Inspira. Você não vive, porque você colocou um ou em alguma coisa que é essencial para a vida. Por exemplo, nós temos que comer e beber, não é verdade? Então você se alimenta, a nutrição, e você bebe água, porque o nosso corpo, 80% ele é líquido, não é isso? Se você colocar um ou, como é que fica isso daí? Eu vou sair uma caminhada no deserto e eu vou levar muito pão para mim comer. Você atravessa o deserto? Você morre, né? Mas se você falar assim, o deserto é muito seco e eu vou levar só água, você consegue sobreviver? Você dorme, alguns 4 horas está importante, está gostoso, eu preciso de umas 8 para ficar bem tranquilo, enfrentar minhas reuniões do dia seguinte, e aí você acorda. Se a gente colocar um ou nisso daí, o que vai acontecer? Você vive? Se você escolher dormir, você vai dormir sua vida toda? Se você escolher ficar acordado, você ficar acordado a vida toda? Então, esse ou, ele é um limitador. Então, nós temos, com esse exemplo que nós demos, nós para ter uma vida saudável com o Senhor, da mesma forma que o exemplo que nós demos do nosso dia a dia, é na comunhão com o Senhor. Então, toda vez que você traz o ou para a sua vida, no seu relacionamento com Deus, você está limitando a sua comunhão com Ele. Então, para que você possa ser abençoado, em princípio, exclua os ous da sua comunhão com Deus e coloque o e daqui para frente. E eu tenho certeza que você vai ver quanto mais você vai ser abençoado. Isso faz parte dos pontos que são essenciais. Alguns nós temos trazido já em outras ministrações, com os outros irmãos que estão ministrando aqui, que são pontos essenciais, que nós não podemos ficar sem, como por exemplo, a palavra. Nós já falamos, a palavra o que é? Ela é a nossa rocha, nossa fortaleza, é onde nós colocamos a nossa fé, é a luz para o nosso caminho, é o refrigério para a nossa alma, é a palavra, ela é essencial. Não conseguimos viver em comunhão com Deus sem lermos e estudarmos a palavra. Já falamos também sobre a oração. A oração é nosso momento de comunhão com Deus, é como nós conversamos com Deus. É como nós conversamos com Deus. Lembram? O Espírito Santo está dentro de você. Tudo que você vai fazer, você fala com Ele, e Ele te orienta, Ele te capacita. Então já falamos bastante sobre oração. Falamos sobre o jejum. Aliás, nós estamos nesse propósito de volta ao altar. Nós estamos iniciando esse trabalho do jejum. Começamos com esse jejum de 52 dias, jejum de Neemias. Cada um está fazendo a sua parte, e às vezes é difícil, né? O meu, por exemplo, que é o cafezinho, dá a impressão que Satanás pode estar à vontade de todo mundo tomar café do meu lado. Deus sabe o quão é importante para mim o café para acordar, café para manter aceso. Mas o meu Senhor merece, E é muito interessante, porque quando nós sacrificamos o corpo, nós fortalecemos o espírito. E é muito interessante, eu falei para os irmãos que daria o testemunho, e
eu queria compartilhar com os irmãos o que aconteceu conosco. Quando nós falamos de fazer o jejum, normalmente quando você faz um jejum, você faz o jejum com algum propósito. Senhor, eu gostaria de ser abençoado nessa área. Senhor, eu vou me dedicar ao jejum, porque eu gostaria muito disso ou daquilo. E quando nós iniciamos esse jejum, nós falamos assim: Senhor, eu não quero te pedir nada, eu quero dedicar mais a minha vida à sua obra. É isso que eu quero nesse jejum, que o Senhor me capacite, que o Senhor nos oriente como fazer para dedicar mais tempo na sua obra. E aí, eu e a pastora fizemos um propósito. A gente sempre fala aqui, irmãos, faça um propósito, tantas quintas-feiras, não é isso que a gente sempre fala aqui? E aí o Senhor tocou no nosso coração de fazer também esse propósito, de a gente estar aqui às quintas-feiras. Nós vamos revezar e vamos estar com os irmãos aqui para adorar o nosso Deus nesse propósito. Só que os irmãos sabem que sair de São Paulo para vir não é fácil, né? A gente tem que ter toda uma sistemática do trabalho nosso, é gasto, é uma série de coisas que você acaba implementando. Mas, quando você faz um propósito no seu coração, sem pensar em que Deus vai te dar em razão disso, antes que você pensasse, Ele já vai na frente trabalhando. E quando nós fizemos o propósito, uns amigos me convidaram para almoçar um dia, e nós fomos lá, e nós estávamos almoçando, e ele falou para mim, falou assim: Pinhata, eles me chamam de Pinhata, né, pelo sobrenome. Pinhata, você sabia que tem uma lei que foi aprovada em janeiro do ano passado, que beneficiam algumas pessoas? Eu falei: sério? Sério. Ele falou: e você pode ser beneficiado com essa lei. Aí aquilo faz assim, né? Mas como isso? Aí eu vou voltar a 11 anos atrás. 11 anos atrás. A gente sempre nessa correria. Eu trabalhava num gabinete de um deputado e me saiu uma ferida aqui no rosto. E eu tratava, e essa ferida cicatrizava e daqui a pouco ela voltava. E eu tratava, ela cicatrizava e daqui a pouco ela voltava. Aí, vai no médico. E aí eu fui no médico. Cheguei lá, a médica olhou, examinou, falou assim: eu não tenho boas notícias para você. Eu não tenho boas notícias para você. Quando a pessoa fala assim, você já fica, né? Que será que é isso que ela falou? Aí ela falou assim: olha, nós vamos marcar uma cirurgia. Se for uma simples ferida, nós vamos cauterizar. Mas, pelo que eu estou vendo, pelas características, você está com câncer no rosto. Quando você recebe uma notícia dessa, confesso para os irmãos, o pé sai do chão. E uma das coisas que vem, nós somos falhos, nós somos fracos, é assim: Senhor, eu procuro fazer tudo tão direitinho, eu procuro me esforçar na Tua obra, por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? E às vezes a gente questiona Deus, porque a nossa fé, às vezes, não alcança em saber que tudo aquilo que acontece conosco é porque Ele permite, é porque Ele tem um propósito maior na sua vida. E assim eu fui, passei para a cirurgia. Ela falou: se for só nós cauterizamos, se não for vai ter que abrir e afundar aí. Está na mão de Deus. Fomos, fizemos a cirurgia. Se eu talvez não estivesse contando para os irmãos olhando talvez nem percebesse e nem saberia dessa situação. Mas aí voltando 11 anos depois, aí o rapaz falou assim: olha, quem teve esse tipo de câncer, ele pode ser beneficiado com a isenção do imposto de renda. Aí eu falei para ele, falei assim: mas na polícia é difícil, toda vez que você vai querer algum direito, normalmente você tem que entrar com ação na justiça, aí leva 5, 10 anos para decidir, depois que decide, aí até a coisa acontecer, vai lá para frente. Ele falou assim: não, vai lá, liga para fulano de tal, que ele vai te dar orientação.
E aí eu fiz isso. Liguei para a pessoa, falei, olha, aconteceu assim, 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 assim. Será que eu tenho direito mesmo? Aí ele falou, vou consultar. Aí no dia seguinte ele voltou e falou assim, olha, você tem direito. Só que você tem que trazer toda uma documentação do laudo, toda a documentação do que aconteceu. Aí eu falei, e agora? Primeira coisa que eu pensei, isso aconteceu há 11 anos atrás. Eu não tinha documentação nenhuma, a não ser uma cópia do primeiro, do laudo, mas um xerox. Aí eu peguei aquele laudo, olhei lá e vi o nome da médica, falei, vou ver se eu acho essa médica. Aí não consegui achar, liguei para a Rafa, falei, Rafa, você que lida aí nessa área da saúde, vê para mim se você consegue localizar essa médica. Falei, papai, médica talvez não vai dar certo, mas de repente se você procurasse o laboratório, falei, eu não sei nem que laboratório que aconteceu isso daí, né? Falei assim, tenta nesse timbre que está em cima e a gente vai procurar. E aí eu fui lá pelo laboratório, achei, aí aparece um WhatsAppzinho, entrei lá e fiz uma consulta, olha, aconteceu assim há 11 anos atrás, tal, tudo mais. Eles falaram assim, só um minutinho, daqui a pouco me veio um login e senha. E a hora que eu entrei lá, o exame estava lá. Olha como Deus cuida da gente. Aí peguei, levei o exame, passar para uma junta médica, e falei, agora vai começar outra novela. Aí cheguei lá dentro da junta, apresentei os exames, e aí a médica estava só lá no computador. E eu ali agoniado, né? Ô Senhor, faz a tua obra, amolece esse coração, Senhor. E aí terminou, eu falei assim, e aí, você acha que vai dar certo? Falou, já está concedido. É só você daqui no mês seguinte, você já está isento. Esse é o Deus que nós servimos. E olha, Ele proveu muito mais, dá para a gente ir e voltar todos os dias, se Deus permitisse a gente sair do serviço. Esse é um Deus que cuida. Quando nós fizemos o propósito, nós não estávamos preocupados se ia dar, se ia ter dinheiro, se ia ter tempo, o que ia ter. Nós estávamos com o coração falando, Senhor, nós queremos dedicar mais a nossa vida na Tua obra. E quando a gente dedica na obra do Senhor, Ele vai acrescentando. Você está aqui, Ele está trabalhando. E a hora que você menos espera, é muito mais do que você pediria ou precisava. Mas irmãos, dentro das coisas essenciais que o Senhor quer de nós, está também a gratidão. Lembra, nós também já ministramos sobre a gratidão. A Bíblia fala que mesmo Jesus, sendo Filho de Deus, antes de ressuscitar Lázaro, o que Ele fez? Ele orou ao Pai, dizendo o seguinte, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que Tu sempre me ouves. Jesus, o Filho de Deus. E nós aprendemos também que o quê? Que a gratidão precede ao milagre. Quando nós somos gratos por aquilo que temos, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, a gratidão, em seguida você tem o seu milagre. Você não precisa nem ficar pedindo, você pede a Deus, coloca o seu pedido nas mãos dEle, e aí você só precisa exercitar a fé, porque o resto Ele cuida. O resto Ele cuida. Ele quer o nosso melhor. Mas, então, dentro dessas coisas essenciais que nós temos, que nós vimos, a oração, a palavra, o jejum, a gratidão, nós estamos trazendo hoje para os irmãos a adoração e o louvor. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a adoração e sobre o louvor. Quando a gente fala, é muito comum falar assim, louvor e adoração, né? Para ver, toda vez que você fala, difícil alguém falar assim, vamos só adorar. Louvor e adoração e louvor. Dá a impressão que essas duas palavras ou são sinônimos, ou elas são muito interligadas. Mas, na verdade, a adoração, ela tem um conceito muito maior do que o louvor. O louvor, na verdade, é uma parte da adoração. E hoje a gente quer só despertar os irmãos para essa questão como essência, porque esses dois temas, tanto adoração como louvor, nós poderíamos fazer uma série de ministrações para cada um deles. Mas hoje nós vamos ficar mais nessa parte, dentro do que? Nós estamos tratando nossa campanha, de volta para o altar. E para você estar de volta ao altar, você tem que lembrar que existem essas coisas essenciais que você não pode deixar
de praticar, de participar, de estar atento. Mas eu queria ir com os irmãos lá em Marcos 12, 28 a 30. O título dessa passagem é O Grande Mandamento, ou, em algumas traduções, o mandamento mais importante. E aproximando-se dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus, de tudo aquilo que tem, que você fala, o que é mais importante? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e este é o primeiro mandamento. Ele não pediu para ele dízimo, ele não pediu oferta, ele não pediu sacrifício, ele não pediu nada. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele só quer que você o reconheça, que Ele é o nosso Deus e quem Ele é. Porque Ele é o nosso único Senhor, nosso Deus. E não é somente você reconhecer quem Ele é, mas, a partir desse reconhecimento, você precisa estar com a sua vida pautada naquilo que Ele quer. E o que é adoração? Adoração é um conceito bem mais amplo para a nossa vida com Cristo. Adoração não é só música, não só louvores, mas tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida, é adoração. Porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como se fosse ao Senhor. Nós já falamos sobre isso. Então, quando você faz qualquer coisa, você faz em adoração ao Senhor. Se nós voltarmos alguns milhares de anos e chegarmos quando Moisés foi lá tirar o povo, resgatar o povo lá do Egito, que eles saíram em peregrinação, Moisés sobe ao monte. Moisés sobe ao monte. E lá, o Senhor, o que ele faz? Ele entrega a Moisés o quê? A tábua dos 10 mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos, não é isso? E o que estava lá em Deuteronômio 6,4? O que a palavra diz? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Lembram que quando o povo ficou lá 400 anos no Egito, eles acabaram convivendo com aquele povo, e aquele povo do Egito, ele era politeísta, eles tinham um Deus para cada coisa. E quando o Senhor tira o seu povo e traz lá para o deserto, para que era? Para mostrar a eles que eles não deveriam a continuar naqueles costumes, que eles tinham que entender que só Ele era o Senhor. Por isso é que, nesse conceito, Deus fala sobre o coração, porque o coração, nele está o sentimento, nele estão nossas paixões, nele estão as nossas atitudes, as nossas ações. E uma vida inteira de alguém que conheceu a Jesus, deve ser uma vida de adoração. Irmãos, adoração, você tem que entender que você ou adora a Deus ou você adora o mundo. Algumas pessoas ficam com o pé em duas canoas. Ora ele está adorando a Deus, está aqui na igreja. Ora ele está no mundo, fazendo as coisas do mundo. E Deus quer que você o reconheça como o único a ser adorado. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo nos diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peçam que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vejam, Paulo está colocando, olha, nós não podemos nos conformar com o mundo. Não é porque a semana que vem nós vamos ter carnaval e o povo vai lá desfilar na avenida, que nós vamos montar um bloquinho santo para desfilar lá no carnaval também. Não é isso. Nós não podemos nos conformar, ser igual ao que o mundo faz, porque nós temos o nosso Deus e a Ele devemos toda a nossa adoração. E essa é a verdadeira forma de nós adorarmos. Uma adoração de forma autêntica é colocar Deus no centro de tudo e em primeiro lugar. E o que significa colocar Deus no centro de tudo e em primeiro lugar? Imagine a sua vida na família. Você, lógico, cada um aqui tem a sua família e tem um relacionamento na sua família. E às vezes nós esquecemos de colocar Deus no centro. Então é onde um está mais nervoso, briga com o outro, fala mais alto. Se Deus está no centro da sua família, isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer? No seu trabalho, você trabalha lá com muitas pessoas, tal, às vezes poucas, dependendo do trabalho que você faz, você sabe que você é observado. Se você tem Deus no centro lá do seu trabalho, eu tenho certeza que você vai tomar cuidado na hora do intervalo, na hora do cafezinho, na hora do almoço, o que você vai conversar e o que você vai fazer, como você vai participar. Às vezes nós esquecemos e a gente acaba sendo envolvido lá na rodinha e aí falamos ou fazemos aquilo que não agrada a Deus. Mas se você tiver como Deus no centro no seu trabalho, pode ter certeza que será diferente. E você, mesmo sem abrir a sua boca, você vai estar pregando a palavra. Porque nós, no nosso comportamento, pregamos a palavra só como a forma como nós somos. Irmãos, se você está saindo e dirigindo pela rua, tem um pessoal que gosta de dirigir meio violento aqui, né? Que em Sorocaba dirigir é meio perigoso também, né? Isso aí a internet diz que é o lugar mais difícil de dirigir aqui em Sorocaba. E quando você toma uma fechada, será que você tem Deus no centro no seu carro? Ou será que nessa hora você fala assim, Senhor, dá licença um minutinho. Então, Deus tem que estar no centro de tudo aquilo que nós fazemos. Mas nós precisamos saber aonde nós vamos adorar o nosso Deus. Lembra da passagem da mulher samaritana? Que está lá, nós sabemos que Jesus foi lá, tirou da água, a água da vida para ela, não é verdade? E ela pergunta uma hora para o Senhor, fala assim, Senhor, aonde nós devemos adorar? É aqui no monte? É em Jerusalém? Aonde que nós devemos adorar? E Jesus, lá em João 4:21, responde, mulher, acredite no que digo, vem a hora e que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, em espírito, de dentro para fora, e em verdade, em autenticidade, em que a pessoa possa comprovar que você está adorando, que você é um adorador de Deus, e não como os fariseus faziam no passado. Quem assistiu aqui a ministração de quinta-feira, nosso irmão Lincoln trouxe exatamente isso aqui, que é o quê? Aqueles que faziam as coisas para as pessoas verem, acharem que eles eram santos. Não, o Senhor está falando, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, é de dentro para fora, e é com aquilo que você faz no seu entorno. Então, de que forma devemos adorar? De forma integral, sem o ou na sua vida e com o e. Lembram? Sem o ou, é com e. Senhor, eu quero ler a tua palavra. Senhor, eu quero estar na sua casa e quero te louvar e quero
orar, e quero jejuar, e eu quero fazer a sua vontade. Mas o que é o louvor? A gente fala louvor, mas o que é o louvor? Louvor é um elogio e uma expressão específica de oração. Ela demanda uma série de situações. Demanda palavra, postura física, movimento. O que Miriam fez quando eles atravessaram o Mar Vermelho e saíram do outro lado e o povo, o exército de Faraó morreu afogado? O que Miriam fez? Essa passagem aqui, o ano passado já foi lida, hein? Ela dançou, não foi? Ela dançou. Muita gente fala assim, dançou? Lembra que nós vamos trazer hoje aqui sobre o louvor, o que está na Bíblia. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos, nós temos que apontar para Deus. E reconhecer do fundo do nosso coração que Ele é o nosso Deus, aquele que morreu em nosso lugar, onde nós vamos relembrar daqui a pouco na celebração da Santa Ceia. Tem um texto lá em Hebreus 13:15 que fala: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha que interessante, fruto dos lábios, o louvor, fruto dos lábios que confessa o nome do Senhor Jesus. Mas por que nós devemos louvar a Deus? Existem 1000 motivos para louvar. Porque Ele é grande, porque eu estou vivo, porque Ele cuida de mim, porque tem muitos motivos para a gente dizer por que nós temos que louvá-lo. Mas eu queria trazer aquele que está no Salmo 145:3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então a palavra diz: nós devemos louvar porque Ele é digno. Eu louvo a Deus porque Ele é digno, Ele é merecedor. A palavra digno significa merecedor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez eu e você a sua imagem e semelhança. Ele escreveu um livro sobre a nossa vida. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. Então, só por isso, já é mais do que motivo para eu não ficar parado, apenas ouvindo os louvores. E às vezes a gente vem para a igreja, e a gente não quer nem sair de casa. E aí você chega aqui na igreja, aí os irmãos conseguiram ouvir, que coisa gloriosa, o coral das irmãs cantando. Deus é tão bom, que Ele tirou o som para que vocês pudessem cantar em capela. Os anjos ouvindo o louvor de vocês. Quando nós chegamos aqui na igreja e nós começamos a louvar, os anjos do Senhor estavam aqui, você podia sentir a presença do Senhor nos nossos louvores hoje, desde o início. O Senhor se manifestando. Por que sacrifício de louvor? Porque o louvor, ele não pode ser só quando eu estou alegre. É fácil louvar o Senhor quando você está alegre. Mas Ele quer que você louve em todos os momentos. Em todos os momentos. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno do nosso louvor. E a Ele toda a honra, toda a glória. Toda a honra e toda a glória. Às vezes, nós temos um compromisso aqui na igreja. Por exemplo, ontem, as irmãs estavam aqui reunidas, estavam ensaiando, normalmente vêm. E às vezes pode acontecer que você venha para um culto, e às vezes um ensaio, uma atividade na igreja, e você tem ali 2, 3 pessoas. Pode acontecer, poucas pessoas. E aí você deixou de fazer uma série de coisas para você vir para a igreja. Aí um teve um compromisso, outro teve outro compromisso, outro isso, outro aquilo, tal, e você veio aqui. E às vezes você fica triste com isso. Não é verdade? Quando você programa, você quer fazer um evento, e aí de repente não tem adesão naquele evento. Diferente do que aconteceu ontem, né, que foi uma bênção. Mas acontece. E aí você fica triste e fala assim: eu me preparei tanto. Você não precisa
estar com uma plateia cheia. Você não precisa disso. Porque você vem aqui é para louvar ao Senhor, porque Ele é digno, Ele merece o nosso louvor. Ele merece o nosso louvor. Então não importa quantas pessoas estejam, importa é que Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e nós vamos louvar a Ele por tudo aquilo que Ele faz por nós. Agora, aqui eu queria um destaque especial. O que acontece quando nós louvamos? Eu acabei de falar aqui, nós começamos a louvar ao Senhor, e eu ali no meu cantinho, sentindo a presença do Espírito Santo. Mas eu queria trazer para os irmãos uma passagem da Bíblia, e mais ou menos representar aqui para vocês o que acontece quando ocorre o louvor, que está lá em 2 Crônicas 5, do 12 ao 14. Eu vou ler e vou trazer ao mesmo tempo para os irmãos conseguirem entender. E quando todos os levitas, que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos do irmão deles, então, ó, imagina assim, ó, a Ju, a Neia, a Maria, a Andréia, o Márcio, que são nossos ministros aqui do louvor, estavam lá. Vestidos linho fino, estavam de pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas, liras, o teclado, o contrabaixo, a bateria, o Eduardo, o Julinho, o Felipe. E com eles até 120 sacerdotes. Vamos dizer que somos todos nós aqui, ó. Nós não temos 120, mas nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai trazer as pessoas que tocavam as trombetas quando em uníssono ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, e quando levantaram eles em voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam se levantar para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Nós às vezes não temos noção, nós estamos aqui louvando o Senhor, e o Espírito Santo estava aqui enchendo a casa. Vocês conseguem entender a grandeza, o que o Senhor faz através do louvor? Quando nós louvamos a Ele, a glória dele desce. Por isso que nós temos cuidados. Às vezes, a gente ouve em casa, põe uma música, ou no carro, alguma coisa. Não estou dizendo para os irmãos que a gente não vai ouvir, mas você tem que tomar cuidado com o que você vai ouvir. Porque aquilo que você ouve, você alimenta o seu coração. Lembra disso? Então você precisa saber o que você vai alimentar o coração. E não estou dizendo nada que é pecado você ouvir qualquer outra música, mas você tem que tomar cuidado. Porque você está ouvindo, você está alimentando o coração. Temos muitas coisas boas por aí, mas hoje em dia, eu andei vendo uns posts de algumas cantoras que estão trazendo música para o carnaval. Pelo amor de Deus, gente, é pornografia pura. E se você passa despercebido ali, não está prestando atenção, aquilo entra no seu rádio, ou no seu carro, na sua casa, você menos percebe, e isso está batendo no seu ouvido. Irmãos, muitos falam que o louvor na igreja, ele é uma preparação para a palavra. É uma preparação para a palavra. Não, não é importante. Eu vou ficar meia hora em pé cantando. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se você vem na casa de Deus e realmente você chegar aqui no horário para cantar, pode chegar mais tarde, não tem problema, venha só para a palavra. Mas o que nós estamos dizendo aqui, ó, se você vem aqui para louvar ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece, não chegue atrasado, porque é nesse momento em que você vai estar louvando ao Senhor e participando com Ele. Porque quando nessa primeira parte nós louvamos, nós
damos, nós entregamos o nosso louvor, a nossa gratidão, tudo aquilo, porque cantar é da boca, mas louvar é você entregar a Deus aquilo que está lá no fundo do seu coração. É totalmente diferente. E quando a gente entende isso, a gente não quer perder qualquer momento de estar louvando ao Senhor. Lembra? É uma expressão específica de oração. E quando você louva a Ele, você reconhece através do louvor que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Deus e que Ele é digno de receber o nosso louvor. Como diz o Salmo 150, versículo 6, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós já lemos aqui. Tem um ditado que diz o seguinte: pessoas maduras fazem o que não gostam, mas fazem porque sabem que deve ser feito. Eu não gosto, mas eu faço. Muitas pessoas não gostam de cantar. Tem pessoas que amam, mas a gente faz porque Ele é digno, porque Ele merece o nosso louvor. Quem aqui gosta de pagar conta? Ninguém gosta, né, de pagar conta, né? Mas você paga, não paga? Porque precisa. É a mesma coisa. A palavra diz: dai tributos a Deus. Dai tributos a Deus. Não deixa de ser o quê? Um pagamento. Dá um tributo a Deus. Mas quando devemos louvar? O Salmo 145, versículo 2 diz o seguinte: todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Todos os dias te louvarei. Então veja, se você pegar lá, que você tem um devocional da leitura da palavra todos os dias, também todos os dias você tem que louvar ao Senhor. Não é cantar, louvar ao Senhor. O Salmo 146, versículo 2 diz: louvarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus até o último suspiro. E aqui eu já dei o testemunho para os irmãos da minha mãe. Ela foi acometida do Alzheimer e ela esqueceu de tudo, até o momento que os órgãos começaram a parar. E nos últimos dias dela, antes do suspiro final, sabe qual a única coisa que ela não esqueceu? Os hinos da harpa. Entre a pessoa que ficava com ela de dia e da noite, a pastora ficava com ela lá nesse meio tempo. Bastava chegar no ouvido dela, que ela já nem abria os olhos, e falava assim: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Senhor. E ela continuava cantando. Ela não esqueceu, porque o louvor é profundo, o louvor é do coração. Só para os irmãos terem uma ideia, a hora corre. Na Bíblia nós temos 70 vezes a palavra justificação. Importante, a justificação. 72 vezes a santificação. 110 vezes arrependimento. 135 vezes dar ações de graça. 287 vezes a palavra cântico. 340 vezes a palavra louvor. Olha quanto que Deus gosta do nosso louvor. E como que nós devemos louvar? Agora eu quero mexer com muita gente, hein? Até eu, quando eu li esse daqui, eu falei assim: puxa vida, né? Eu preciso mudar um pouquinho, né? Milicão, né? Aquele cara quadrado, tal, tudo mais. Às vezes a gente fica meio assim, né? De fazer algumas coisas. Mas, primeira coisa que a gente tem que ser, quando nós vamos louvar, é louvar com intensidade. Não é louvar assim, né? Você está aqui, você está feliz, Deus está aqui. É como aquela postagem, né, que tem lá, que mandaram, até eu recebi esses dias aqui, a esposa falando do marido, né? Aí ela colocando as fotos, ela fala assim: olha, esse daqui é meu marido no aniversário do nosso filho. Aí está o filho do lado assim, ele aqui assim. Aí, esse daqui é a foto do meu marido no aniversário de casamento. Até ele assim. Ó, esse aqui é a foto do meu marido na formatura da filha. Até ele assim. Esse daqui é a foto do meu marido quando ele pegou um grande peixe. Irmãos, muito mais do que pegar um grande peixe, é estar na casa do Pai. Ele está aqui para nos abençoar
para cuidar de nós. Então nós temos que estar felizes, nós temos que cantar. Aquele hino que fala assim: então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. O nosso louvor abre as portas do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Oh glória, você está cantando, você está louvando e a sua bênção está chegando. E a palavra ainda fala que nós devemos louvar com júbilo. E sabe o que é júbilo? É uma alegria profunda, intensa, espiritual, que excede a felicidade passageira, que é representada por gritos de louvor e cânticos. Lá o Salmo 149:3 diz: louvem o nome dele com danças, acompanhadas de tamborins. Eu lembrei nesse momento do pandeiro, da nossa irmã Tati, né? Com tamborim. Então, Isaías 12:5, cantem ao Senhor, pois Ele tem feito maravilhas, tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Não importa se você é desafinado, mas eu não tenho voz para cantar, você só não canta no microfone, mas louve o Senhor, porque foi Ele que te deu a voz. Irmãos, todos os habitantes de Sião, celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio. Eu queria já chamar o Ministério Louvor que já fosse vindo à frente. Nós já estamos encerrando essa parte. A palavra diz que nós devemos louvar na mesma proporção da grandeza de Deus. Você tem ideia de quão grande é Deus? Você tem ideia de quão grande é Deus? Ele fala que o nosso louvor tem que ser na mesma proporção da grandeza dele. O louvor liberta. O louvor liberta. Deus ama o louvor. A palavra também diz que enquanto nós estamos louvando a Ele, Ele também dá brados de júbilo. Ele se alegra com o nosso louvor. Então, irmãos, não importa a situação, não importa o jeito que você estiver, não deixe de louvar ao Senhor. E quando a gente fala do louvor, eu só queria trazer mais essa informação para os irmãos, porque lembra quando nós fizemos uma ministração aqui, que nós estamos falando da dificuldade que você tem de traduzir uma palavra do grego, do hebraico, para o português? Lembram disso? Que até nós citamos a questão da palavra amor, que você tem várias definições de amor. Aqui no português é só amor. Mas quando você vai lá no grego, por exemplo, você tem o ágape, que é o amor de Deus. O filéu, que é o amor de amizade. O eros, que é o amor romântico. O storge, que é o amor familiar. Vocês sabiam que para o termo louvor na Bíblia também existem 7 definições? E aí eu vou ver que você fala assim: puxa, eu fazia isso e não sabia que estava na Bíblia. Então vamos lá. Baraque é ajoelhar-se em referência e submissão a Deus, no Salmo 66:20. Me ajoelho para louvar ao Senhor. Halal, que é saltar, dançar, fazer barulho e celebrar entusiasticamente, originando a palavra aleluia. Quando você está aqui no culto e o Senhor, o Espírito Santo te toca, você pode falar aleluia, Deus seja louvado, obrigado Senhor. Você pode bradar, Deus recebe. Zamar, adorar ao Senhor tocando instrumentos. Mas eu não sei tocar nenhum instrumento. Você tem bastante coisa para você fazer barulho. Yadá, levantar as mãos para a frente em confissão, submissão e ação de graças. Está lá em Isaías 25:1.
Você pode cantar, levanta sua mão. Alguns estão cantando e louvando, fazendo um movimento com a mão levantada, em forma de concha, expressando fisicamente a sua adoração a Ele. Todá, levantar as mãos em sacrifício de gratidão, antecipando o agir de Deus, que é Salmo 107, 22. Shabá, um grito alto e alegre de testemunho, glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Que está lá em Salmo 145, 4. E esse que eu achei muito interessante, que eu quero finalizar com ele. Eu quero até que você fique em pé. Que é Tehilá, cantar um cântico espontâneo e não ensaiado, vindo do Espírito. Salmo 22, 3. Sabe o que é isso? Eu quero te convidar um pouquinho. Vocês estão vendo esse som do teclado, do contrabaixo e da bateria? Nesse som, você vai agora cantar baixinho um louvor ao Senhor, porque quando você está lendo aqui as letras, você às vezes não está prestando atenção no que você está cantando, mas esse Tehilá é o que você vai louvar o Senhor agora, uns segundinhos, e mais ou menos assim: Senhor, eu quero te adorar. Senhor, a ti eu rendo glória. Eu quero te servir de todo o meu coração. Minha alma, meu entendimento, tu és tudo para mim. É mais ou menos assim, irmãos. Esse louvor você canta tua alma, do seu coração, e Deus recebe. Então hoje nós aprendemos que a adoração e o louvor são essenciais para uma vida saudável com Deus. A adoração tem um conceito muito abrangente, mas o louvor é uma forma de adoração. Louvamos ao Senhor porque Ele é digno e merecedor do nosso louvor. Deus ama receber o seu louvor. Nós devemos louvar porque Ele quer. O louvor não é uma preparação da palavra, mas é a parte onde nós damos ao Senhor para depois receber a palavra. Nós devemos louvá-lo todos os dias da nossa vida, até o último suspiro. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. E nós vamos agora partir para a celebração da Santa Ceia. Enquanto os irmãos vão vindo aqui para frente, vamos louvar um pouquinho ao Senhor.